Olá, muito bom ter você novamente aqui no nosso podcast. Hoje, um capítulo, um episódio dedicado à tecnologia. Vamos falar da importância desse tema na construção da sustentabilidade. Aí você me pergunta, o que tem a ver tecnologia com sustentabilidade? Quando nós falamos desse tema, falamos muito em meio ambiente, social e dentro do pilar governança, nós temos toda a parte de tecnologia. A gestão dos softwares, dos sistemas, hardwares, toda a estrutura tecnológica para fazer qualquer empresa andar, qualquer empresa produzir. E, obviamente, dentro da sua jornada de sustentabilidade, isso impacta muito qualquer empresa. Já que nós falamos de longevidade, já que falamos de continuidade, sustentar uma empresa, não há como não falar de tecnologia, pessoal? E hoje eu vou chamar aqui, são dois amigos, duas pessoas muito inteligentes e que vão nos aqui trocar com a gente, Vamos conversar aqui sobre os impactos da tecnologia nos negócios, muitos exemplos interessantes. Então eu queria apresentar aqui e agradecer a presença do Vandré e do Bruno aqui no nosso canal da Vercan Tecnologia. Nós que agradecemos, Ivo. É um prazer imenso estar aqui. Acho que a nossa experiência juntos é puramente profissional e depois no âmbito de amizade, de companheirismo, eu acho que trouxe assim uma experiência, uma proximidade muito legal, É um prazer estar aqui para quem vai escutar a gente. Muito obrigado. Muitas histórias para contar. Obrigado por você ter vindo. Poxa. Muito bom. Obrigado, Bruno. Eu também quero agradecer e falar sobre um tema tão importante que é a sustentabilidade. Que legal, Bruno. Pessoal, eu vou apresentar rapidamente aqui o Vandré e o Bruno. É rápido, ambos são, obviamente, profissionais da área de tecnologia. O Vandré é formado em ciência da computação, tem 30 anos atuando em TI, gestão e administração empresarial, marketing digital e Google certificado. Ele é um profissional, inclusive a empresa dele, a Vercan aqui em Campinas, trabalha com toda a plataforma Google. O Bruno, tecnólogo em análise e desenvolvimento de sistemas, pós-graduado em tecnologia e inovação web pelo Senac e sócio proprietário da Vercan. Eles são sócios e proprietários da empresa. Ele já trabalha desde 2008 com tecnologia. Pessoal, assim, então o que não falta aqui é qualificação, não falta aqui estrada na área de tecnologia. E eu quero já iniciar com uma pergunta aberta, uma pergunta assim. Como é que vocês observam a questão da tecnologia com a sustentabilidade? Dentro dessa jornada de vocês, de muitos anos, vocês já estão no mercado já há muito tempo, já desenvolveram muitos sistemas para muitas empresas, já oferecem soluções para muitas empresas. Na percepção de vocês, no entendimento técnico e também empresarial, como que a tecnologia ajuda nessa jornada da sustentabilidade? Bom, Ivo, posso falar um pouquinho, Bruno? Pode começar. Daqui a pouco você... O Bruno também é um cara que gosta de falar muito. Pois é. Quando solta, quando liga o play ali, o cara manda bem. Eu acho que assim, Ivo, desde que inventaram o www, World Wide Web, acho que isso aí começou a revolucionar o mercado, E isso eu diria, e não só em sustentabilidade, mas... Todas as faces do negócio, todos os negócios, todos os temas, Agora, em sustentabilidade, eu vejo que a tecnologia traz assim uma gestão muito, muito ampla para os tipos de negócio. Meio ambiente, pessoas, Sim. Falando também da parte de... processos também. Então, assim... inclusive, eu colocaria também o termo digitalização. Perfeito. A parte de digitalização, ela contempla boa parte da automação de todos esses processos. Perfeito. E a gente tem feito isso nos nossos clientes há muitos anos, partindo principalmente da avaliação, da análise de todo o processo, construção do sistema. Então, assim... E, claro, o foco sempre é redução do tempo, redução da carga de trabalho, trabalhar de forma mais inteligente, Eu acho que isso aí traz assim, uma velocidade para os negócios, e também para o meio ambiente muito grande. Perfeito. Acho que, assim, nós temos aí exemplos de, por exemplo, vamos falar de papel. Poxa... A gente, o quanto a tecnologia já não reduziu de papel. Sim, absurdamente. Na Vercan, eu nem me recordo a última vez que eu fiz a impressão
de alguma coisa. De algo, né? Salvo para a participação de licitação. De processo licitatório. Que ainda tem muito uma carga muito eventualmente, né? Assim, é uma pena nossa área, o governo ainda não estar tão preparado como as empresas privadas. Perfeito, né? Perfeito. Mas eu acho assim, que essa parte de digitalização dos negócios, ela traz assim uma eficiência muito grande no dia a dia. Perfeito. Legal. Bom, falar de sustentabilidade e tecnologia, Ivo, nunca é fácil, né? E é um desafio para qualquer empresa. E eu te diria que para a Vercan não é diferente, tá? Mas é um desafio muito bem-vindo, né? Eu, como você bem sabe, eu já sou o cara mais técnico, então eu já tenho uma outra preocupação em outro grau, né? Então, posso te dizer alguns fatores aí que a gente se preocupa muito. Por exemplo, armazenamento de dados, né? Diminuir recurso de processamento de memória, tráfego de rede, né? Então, são características que a gente traz para a Vercan, né? Para poder sempre estar ligado a essa área sustentável. Eu te diria até que quando a gente fala de sustentabilidade, a gente está falando de responsabilidade ambiental e também financeira. Porque quanto mais eu consigo reduzir de custos, economizar, eu vou refletir isso na empresa. Então, eu vou conseguir fazer um trabalho mútuo, né? Natureza e a finança da empresa. Então, é uma preocupação que a gente traz. Só que eu diria assim, Ivo, na teoria é muito simples. Na prática, a coisa já é um pouco mais complicado, né? Então, o que a gente faz na Vercan, né? Então, nós temos dois tipos de processos. Nós temos os processos no ambiente de técnico, de desenvolvimento, e processos no ambiente de produção, que são mais exigentes ainda. Porque uma coisa é eu, na minha máquina, desenvolvendo um sistema para uma empresa, eu tenho todo um computador voltado àquele projeto, então é até difícil mensurar, né? Se eu não tiver um ferramental ali que me auxilie falando, olha, você está gastando muito processo aqui, está fazendo muita requisição ali, né? E quando a gente trabalha essas ferramentas, a gente tem métricas, né? Não adianta só eu falar, vou reduzir isso, tenho que fazer um sistema otimizado, eu tenho que ter um ferramental para poder metrificar isso, né? E o Vandré pode completar, né? Quando a gente vai para o ambiente de produção, isso é aumentado esporadicamente, porque uma coisa é eu no meu ambiente isolado, outra coisa é um sistema que pode ter 10, 20, 50, 100, 200 pessoas utilizando, ou seja, os recursos são muito mais requisitados. Ampliados, né? Sem dúvida. Nesse ponto. E no ambiente de produção, todo o nosso ambiente de desenvolvimento, como você colocou no começo, nós somos parceiro Google, né? E utilizamos ali o GCP, que é o Google Cloud Platform. E lá nós temos ferramentas, assim, excepcionais para poder dizer, olha, tem que refinar aqui, tem que melhorar ali, né? O Vandré fica diretamente atento a essas ferramentas, né? E eu diria assim, é importante a gente sempre tentar fazer algo voltado para a sustentabilidade, mas sem um ferramental você não sabe necessariamente o quanto você está, quanto que eu estou gastando. Falo, no caso, na área de tecnologia. Se você quiser falar um pouquinho do GCP, das métricas, né? Na realidade, né, Bruno, assim, o GCP, vamos falar, ele é uma base para suportar toda essa demanda, né? Então, quando a gente fala suportar essa demanda, poxa, a gente tirou o papel da empresa, né? Nós avaliamos o processo, nós tiramos o papel, automatizamos, né, esses processos, e esse processo ele tem que estar armazenado em algum lugar, né? E no caso, né, a nossa ferramenta que nós escolhemos, né, o nosso ambiente é Google, então isso tem uma alta disponibilidade, né? Agora, um dos pontos, sim, além de processo, além de digitalização, a redução de papéis, né? Acho que um tema também interessante, que nós já havíamos conversado, né, Ivo, é a questão do próprio Wi-Fi, da evolução do Wi-Fi, né? Poxa, se a gente analisar quantas pequenas e médias empresas partiram para tirar o cabeamento estruturado para a tecnologia Wi-Fi, só o que nós economizamos no caso de cobre, né, que é o metal e também, né, extração, né, exploração mineral, né, quanto isso é economizado, né, nesse sentido. PVC, que o cabo é composto, né, de PVC, né, menos plástico, né, menos plástico, 600 anos pelo menos, né, para se decompor, né.
Então, assim, eu acho que a tecnologia, seja ela na área de infraestrutura ou seja ela na área de desenvolvimento de sistemas, é um passo sem volta. Sem volta. Sem volta. Eu tenho uma percepção, ultimamente, até nos últimos vídeos, nos últimos pronunciamentos em entrevistas, eu penso muito nessa questão de como que a gente usa a tecnologia, né? Hoje um jovem, né? Você pega os nossos filhos, né? Que hoje já estão dentro da rotina de se comunicar, de fazer amigos, tudo deles está muito mais vinculado a um Instagram, um Facebook. O Facebook não, porque o jovem hoje nem usa Facebook mais. Não usa mais. Não usa mais, é mais ali o WhatsApp. Mas a comunicação deles é muito forte nisso. E uma pessoa que eu digo, jovem há mais tempo, né? Que está há mais tempo no mercado, você vê como a tecnologia hoje pode contribuir, mas existe uma interface pessoal ainda muito grande. Eu vou voltar um pouquinho na digitalização, né? Existe muitas empresas ainda que nós conhecemos que estabelece ainda e tem isso é por conta de pessoas, porque existe um decisor ali, existe um gestor ali. Então, assim, por licitações públicas, a gente já participou de licitações que são 100% digitais. Sim. E a gente já participou de licitações que era papel. Tinha que mandar envelope para abrir envelope em mesa de não sei o quê. Agora, você sabe de uma coisa interessante? Existe alguém tomando essa decisão. Existe ali um senhor ou uma senhora que fala, não, tecnologia vão invadir, vão roubar. Inclusive, tem gente ainda que eu já escutei que prefere comprar imóveis e pegar o dinheiro que tem de investimento e colocar em imóveis porque não confia em banco, porque o banco vai me roubar, o banco tá fazendo o que com o meu dinheiro? Que é uma questão muito física ainda, que você vê como que isso hoje já evoluiu absurdamente, mas mesmo assim temos decisores e pessoas que não favorecem o processo por fazer controles de assinatura. Quero dar um exemplo aqui rápido para vocês. Eu estava num cliente grande e a gente estava fazendo sobre a parte de competência, né? Existe dentro dos sistemas de gestão uma questão baseada em competência onde você tem que trabalhar, assim, garantir a competência daquele trabalhador. Isso, você tem processos dentro da área de RH que já desde a entrevista trazendo a pessoa, você consegue fazer isso. Eu chego lá, eu estava numa auditoria, eu pego o papel assim, tinha assinatura do gerente, tinha assinatura de um coordenador e do lado do presidente. Para cada cargo daquela empresa, que tinham 400 trabalhadores, cada um que entrava e saía, passava por 3 assinaturas. Eu assim, mas por que vocês estão fazendo isso? Porque a norma pede. Assim, que norma é essa? Meu Deus. Manda bater nessa norma aí, porque isso é um tipo de... Isso não faz o mínimo sentido. Hoje a tecnologia te ajuda muito a otimizar isso. Imagina, eu falei, quantos papéis vocês entregam na mão de um presidente todo mês para isso? Uns 30, porque tem rotatividade. Aí eu falei, mas que sentido faz isso? Então, você imagina o tanto que a tecnologia pode ajudar a otimizar o tempo desse presidente para ficar olhando. Você acha que o presidente vai ler o currículo Não, ele do não cara? lê. Absurdo. E imagina que ainda tem gente que acredite nisso, mas muito por conta, sabe do quê? Que, no meu ponto de vista, é da insegurança do profissional. Eu sou inseguro, então eu vou confiar na tecnologia. Eu não. Vai que esse negócio desse Google aí vai roubar meus dados, vai roubar minhas informações. Ou meus e-mails vão sumir da face da Terra. Então, assim, isso você vê, a insegurança individual influencia muito isso. Então, hoje a tecnologia necessita também de pessoas inovadoras, pessoas que estudem, pessoas que conheçam a tecnologia ou que chamem vocês para falar assim, me conta como é que funciona esse negócio nessa plataforma do Google aqui e qual que é a segurança disso para eu poder dar os meus dados e colocar toda a minha informação sigilosa, sensível ali dentro. Perceba que interessante, né, Vandré e Bruno? A tecnologia, por mais avançada que esteja hoje, e a gente está avançando, ainda tem gente na época da pedra, bicho. E eu queria perguntar para vocês interagem com muita gente falando de tecnologia. É comum você ver gente que ainda está no papel e está querendo discutir tudo só no papel e você fala, não, meu amigo, vamos digitalizar isso aqui. Não. Tem que estar na minha gavetinha aqui, ó, do meu lado, que senão não funciona. Isso acontece com vocês? Recentemente tivemos aí uma apresentação a qual a pessoa, ela, poxa, ó, Verkan, eu ainda tenho a necessidade de imprimir o papel, rascunhar aqui para conversar com nossos vendedores, nossa equipe. E isso causa um choque na gente. Você leva um susto. Dá um choque, porque na Verkan hoje nós não existe papel, né?
nas empresas do nosso grupo não existe. E a gente tenta promover muito isso para o cliente. Olha, você pode fazer a mesma coisa dentro de um tablet, de um celular, publica na televisão, enfim. Tem N formas de se fazer. E se então, precisar assinar até assinatura digital, até assinatura digital. Digital, pô. Né? Então, no... para nós, né? E assim, mal sabem os clientes que para a gente desenvolver hoje um relatório, o tempo de desenvolvimento é maior. É maior, né? Para você formatar um relatório hoje, certo, Bruno? Assim, não, ficar colocando título, negrito, espaçamento, desce linha, itálico, quebra ali. Você fala, nossa, o tempo que eu tô perdendo, tudo isso para imprimir, sendo que eu poderia ter uma interface. Hoje o output, certo? A saída, né? Você projetar a saída né, em um HTML, né, vamos dizer assim, numa página de internet, dentro de um computador, infinitamente mais fácil. Sem falar acessibilidade, né? Você vai acessar do seu celular, do seu tablet, do seu computador, você está na rua, você pode dar um ok no contrato. Sim. Não, tem que voltar na empresa para eu assinar o papel. Hoje... Reconhecer em cartório. Sem dúvida. Não, e olha, Bruno, você contou uma coisa interessante, André. Pô, reconhecer em cartório eu recebo muitos contratos. E olha que a SG4 trabalha com empresa grande. Recebo recorrentemente, cara. Ivo, segue contrato para assinatura em cartório. Eu tenho que mandar um e-mail e falar, pessoal, olha, eu trabalho com assinatura digital, certificada. Eu posso te mandar, eu tenho que pedir pro cliente. Tem cliente que fala assim, calma aí que eu vou ver no meu jurídico. Cara, e quantas vezes? Porque aí você tem que imprimir um contrato de 30, 40 páginas, que vai ocupar um espaço não sei aonde lá, e hoje você tem assinatura digital. E tem gente ainda que fala, peraí, que eu vou ver, tá? E tem gente que me liga e fala, não, por gentileza, no papel. Aí eu falo, tá bom, aí eu tenho que imprimir e assinar. Coisa doida. No mundo de hoje, 2023, a gente assina no papel ainda. Mas, Ivo, a gente não precisa ir muito longe. Os próprios bancos são engessados nesse ponto. Sim. Qualquer tipo de contrato, hoje ainda nós precisamos estar lá. Concordo. Assinar isso. A gente que é empresário para pegar capital de giro, a gente tem que ficar assinando coisinhas de banco aí. É doido isso. Você vai dar um imóvel em garantia, você ainda tem que assinar todos os contratos, levar no cartório, levar de volta. Isso não precisaria estar mais. Você falou, Ivo, de assinatura digital, mas pouca gente sabe que dá para fazer isso a custo zero pelo governo. Pelo gov.br. O gov.br faz. O gov.br tá muito legal. Muito legal, funciona. Eu já fiz assinatura lá. Na realidade, eu acho que nós tivemos aí, Ivo, antes da pandemia, isso era muito... Não estava tão acelerado, Não estava acelerado. Era muito pior. Sim. Né? Agora, pós-pandemia, eu acho que nós evoluímos muito. Esse ambiente aqui, que interessante, né? Pós-pandemia, quanto que você intensificou assim, questões mais remotas, né? De reuniões, por exemplo. Imagina, a SG4 há 17 anos trabalha no Brasil inteiro e fora do Brasil. Então, a gente sempre teve consultores fora do nossa estrutura de escritório. Então, a gente sempre fez reuniões remotas. Então, a gente já estava muito acostumado a isso. Agora, muitos dos nossos clientes queriam um consultor lá, presencial. E a gente fala, olha, a gente vai desenvolver coisa mais intelectualizada. Eu vou sentar para escrever um documento. Eu não vou interagir com a área, porque a captação de informação do briefing que eu fiz já com o Vandré e com o Bruno já me dá a capacidade de trabalhar no meu escritório e o cara pode trabalhar em qualquer lugar do Brasil. Não. Quero o cara aqui sentadinho na minha frente aqui, porque exercendo algum tipo de controle, não sei, mas eu quero o cara aqui. Só que tinha deslocamento, hotel, alimentação, porque o custo da consultoria não é... O pessoal fala que a consultoria é cara. O que é caro é deslocar o cara, deslocar o profissional. É isso aí. Porque hoje uma passagem aérea... Eu fui comprar uma passagem para o Rio agora, para daqui a um mês ainda, eu fui pagar R$1.500. E hoje esse é o valorzinho. Então, e se você vai para o Nordeste, se você vai para o Pará, se você vai para Manaus, são passagens de 5, 6 mil reais hoje. E é tranquilo, ida e volta, assim, não... Você consegue ir para fora. É um valor muito alto dentro do Brasil, né? A nossa é caro. Então, assim, trabalhar de forma digital, trabalhar de forma remota, funciona muito bem. Mas é isso. Hoje as pessoas estão ainda muito... Eu acho que houve, sim, uma potencialização pós-pandemia. Isso aumentou significativamente. Mas nós temos tanto ainda a ampliar, né? Nossa, eu acho que tem tanta coisa. E eu acho que isso é um grande ganho para a sociedade. Agora, vamos falar um pouco, eu queria te abordar, Vandré e Bruno, porque essas histórias de vocês é que são muito interessantes, porque eu sei que vocês fazem isso. Existe uma questão com a tecnologia que é a melhoria de processo. Né? Eu não sei se você pode, aí vai vocês é que vão falar, eu sei que vocês estão num projeto até internacional,
de otimização de projeto. Então, o que a tecnologia trouxe, se eu não me engano, gestão de almoxarifado, gestão de estoque. Uma indústria de bebidas. Indústria de bebidas. Então, conta um pouco desse projeto, porque assim, olha, a beleza de um projeto desse, né? Onde chamam vocês desenham uma solução, porque assim, e essa solução otimiza, porque assim, você vai usar menos gente, menos espaço, menos energia, menos equipamento, menos tudo. Perceba, e eu falo aqui com a nossa audiência, aqui, com quem acompanha o canal da CG4, quando a gente expande a nossa mente para entender esse tipo de coisa, o quanto que uma empresa ganha. Conta essa história pra gente do desenvolvimento, de como foi isso, porque você me falou recentemente, né, Vandré, numa conversa nossa como amigo, mas eu fiquei muito curioso. Então vamos aproveitar para contar aqui para a nossa audiência, porque eu acho que é muito interessante. Temos inclusive 2 casos, tá, Ivo? Essa dessa indústria de bebidas e uma também na área de e-commerce. Legal. Né, Bruno, na parte de revenda de móveis. Então, vamos, conta essa história pra gente. Bem bacana. Assim, Ivo, acho que um ponto muito interessante em comentar é o quê? Nenhum sistema de gestão empresarial ele abrange 100% de todos os processos. Né? Uhum. Ele automatiza até um certo ponto. Né? O sistema de gestão integrado, o famoso ERP. ERP, perfeito. Uhum. Então, seja Oracle, seja SAP, seja TOTUS, as pessoas tentam chegar até a última instância, né? Ao usuário final. Mas, às vezes, você se depara com o profissional que ele acaba trabalhando com planilhas, com documentos, né? De alguma forma, ele vai melhorar o controle ali interno, né? E a Vercan, justamente, atua com esse usuário, né? Às vezes, o que o sistema de gestão não consegue entregar até essa ponta, a Vercan consegue ir lá, avaliar, e isso acaba se tornando um projeto. E assim nasceu um projeto piloto dentro de uma indústria de bebida, a qual os usuários eles controlavam o estoque físico, estoque de materiais. E o André falando isso, você fala, poxa, uma indústria enorme. Gigantesca, você mundial, chegar lá e falar, como assim? Na prancheta. Na prancheta. Não, sem falar a chance de erro humano. Muito alto. Né? Perda de rastreabilidade, né? Porque perde o papel, perde tudo, cara. Perde a rastreabilidade, troca de funcionário, um começa, o outro termina, muitas vezes a coisa não bate. Sim, porque a continuidade do controlinho do Excel é daquela pessoa, né? Então, se você tem um processo, e essa individualidade eu acho muito ruim para as empresas. Concordo com você, se você tem ali uma planilha de Excel que o cara, e eu falo isso, parênteses aqui, para vocês continuarem a história. Quantas e quantas empresas a gente entra e um trabalhador ali, gestor, líder, ficou chateadinho com a empresa, apaga alguns arquivos. Para você retomar a rastreabilidade disso, você tem que recriar um castelo, porque se perdeu, meu amigo. Então, e é pranchetinha, é papel, um Excelzinho safado dentro do computador da área de trabalho da pessoa. E ligado a isso que você está falando, Ivo, é muito difícil a parte de auditoria. Porque quando dá um problema, quem que foi? Sim, você não quem consegue fez? Quem disse que tinha tal quantidade no estoque e agora vendeu e não tem? Controle interno zero, né? Você perde totalmente. Né? Ou se tem o controle, ele vai ser muito oneroso. Sim, vai custar caro. Vai custar caro. Espaço físico, papel, né? Gestão de tudo isso. Então, essa solução, enfim, as pessoas andando pelo estoque, apontando isso, né? A gente eles extraíam informações do RP, apontava isso em papel e depois ia lá e fazer conferência, imputava essa informação novamente, né, no sistema. Fomos convidados a participar desse projeto e assim foi uma coisa muito legal porque de certa forma foi uma solução construída a 4 mãos, certo, Sim, Bruno? Legal. De um lado a gente tem a experiência do cliente, a necessidade da digitalização e do outro lado a tecnologia, né, que vocês conhecem bem. Isso que nós conhecemos. E isso, ao longo do projeto, conseguimos um grande sucesso através, inclusive, de celulares, né, onde a pessoa, com o celular, ela vai no estoque, fazer a leitura ela lê o código de barras desse item, faz a primeira contagem, faz a segunda contagem. Que legal. Né? Se isso não bater com o inventário, com o estoque, com o inventário contábil, isso
cai na mão de um supervisor, tá? Esse supervisor vai lá, faz a terceira conferência, certo, Bruno? Justamente. E aí o sistema trata toda a gestão dessa rotina, né? De forma automatizada, com todos os níveis de auditoria, né? Logs de todos os inventários. Isso foi muito legal. E aliado, Ivo, a essa parte de digitalização, a gente tem que entrar com a sustentabilidade, que é o nosso foco aqui hoje, Sim, que é o quê? O André citou a questão de uso de celular, né? Uma das etapas do inventário é você fotografar um produto para facilitar o reconhecimento dele nos demais inventários. Só que se eu pegar qualquer celular hoje, Ivo, o foco de um celular, ele se vende muito pela resolução de imagem, né? Então, qualquer foto que eu tiro, ela é sempre muito maior do que eu preciso. Exatamente. Mesmo que eu jogue no mínimo. A quantidade de pixels é gigantesca. É gigantesca. Né? Então, um dos trabalhos que a gente fala de redução de recursos eu não preciso armazenar uma foto de tantos megabytes. 10 megapixels. Então, uma das etapas 10 megabytes, né? Gigante. Do sistema posso até tirar uma foto de 10 megabytes, mas eu vou tratar essa imagem para ficar de um tamanho adequado. Sim, né? Porque para 5K, 5 KB para não precisa de tudo isso, né? Porque justamente. É uma imagem que não precisa ter definição, resolução alta. Né? Então, o que a gente ganha ali? Primeiro, a gente conseguiu, Ivo, acho que quase 11% de redução de imagem, a ponto que ela fica perfeitamente legível, perfeitamente compreensível tanto no celular quanto no computador convencional, né? E aí você já está trabalhando o quê? Economia de espaço. Quando o profissional vai lá e faz a leitura do código de barra de um produto, até a velocidade para aquela foto poder carregar na tela. Então, você está trabalhando ali tráfego de rede. Então, são esses pequenos pontos que vai te gerar sustentabilidade. Às vezes, a gente sempre pensa que tem que fazer algo muito... Não, eu concordo plenamente. São pequenas atitudes, pequenas ações. E isso eu falo bastante. A sustentabilidade não são os grandes movimentos empresariais do planeta. Não, eu acho assim, claro que isso também é importante, né? Você tem um projeto gigantesco numa floresta específica. Maravilhoso. No Cerrado, na Caatinga, na Mata Atlântica, na Floresta Amazônica. A gente tem programas em parques nacionais gigantes, maravilhoso, né? Em corpos hídricos grandes, mas isso é importante, mas essa atitude de você só pensar em diminuir espaço, isso é sustentabilidade. Isso está aí dentro da sustentabilidade, porque a gestão de espaço hoje... Porque imagina, pessoal, imagina daqui a 100 anos, a quantidade de informação que vai ser armazenada dentro de sistemas pelo mundo. Imagina, coloca 100 anos para frente. Se a gente não começar a otimizar agora, é assim, eu tenho, por exemplo, um HD lá, eu tenho um HDzinho de foto da minha família que tem 5 tera de foto. E isso tá físico, e eu fui pro físico porque hoje é caro manter numa nuvem, agora eu estou fazendo um orçamento. Mas imagina que uma pessoa só tem 5 tera. Imagina a população inteira, se gosta de fotografia, vai ficar jogando, não vai ter lugar para colocar. E assim, até, se eu não me engano, o Google armazena isso num ambiente físico. Tem lá uma estrutura. Isso, eu ia comentar isso. É físico. Isso então isso daí está em algum lugar consumindo energia. Isso mesmo. Tem um lugar físico ali, com seguranças, tudo, porque isso vai acabar chegando lá para ele pela internet dentro de um HDzinho, dentro de um SD que seja, né? Isso. Ou um disco rígido, eu não sei, até, eu acho que, não sei se eles têm rígido, assim, mas imagina, se a gente não pensa numa pequena atitude aqui, isso vai gerar uma quantidade de informação lá na frente exponencial gigantesca. E no nosso caso, né, André, a gente começou com um projeto piloto regional. A coisa expandiu a ponto de ficar internacional. Hoje a gente está com 6 países. Você imagina a quantidade de usuário, a quantidade de tráfego de dados. De foto, de tudo. E quando a gente pensou nisso, Ivo, não foi porque ele iria ser internacional, foi desde o primeiro. Né? Já na base, já temos essa capacidade de trabalhar isso, acreditamos em sustentabilidade, aliado ao que a gente falou de responsabilidade financeira, por que não? Né? Sim. Cara, da base. Então, quando o projeto expandiu, cara, foi bem transparente pra gente essa... Que legal essa passagem. Essa passagem de recursos, de dados aí. Um outro ponto, né? A confiabilidade da informação foi, assim, fantástica, né, Bruno? E pessoas, né? A redução do número de pessoas no ambiente, essas pessoas foram alocadas para outras áreas, né? Sim. De forma que foi possível trabalhar, né, outras áreas, trabalhar mais a inteligência, mais a gestão, né?
Então, acho que isso é muito legal, né? Uma outra empresa, nós tivemos aí uma grande redução. Essa foi assim, em uma visita da Vercan, nós já havíamos desenvolvido esse sistema, tá? Para coleta de pedidos da internet, coletávamos dos marketplaces e inseríamos esses pedidos todos no ERP do cliente, né? A ferramenta nossa é uma integradora, fazia todo esse trabalho de gestão desses pedidos. Sim. E num determinado momento, né, nos deparamos com a empresa com mais de 15 colaboradores digitando, fazendo ajustes nesses pedidos, né? No computador, eles precisavam entrar e ficavam ajustando isso? Ajustando para cada informações. Porque, eventualmente, informações de rota, devolução de informação para o marketplace, isso acabava tendo que ser um processo manual. Tinham 15 pessoas fazendo isso. 15 pessoas fazendo isso. Volume gigantesco. Que isso? A gente está falando de mais ou menos 40 mil pedidos, né? Não me recordo mais 40 mil pedidos. Vamos com uma base de 1000 pedidos dia. Você fazer, fulano comprou isso, tal cor, tal tamanho, aí você vai do outro lado e fica ajustando. Tal rua, tal bairro. Então, loucura. assim, você está trabalhando ali uma questão que a gente já abordou, de erros que depois de meia hora, 1 hora, 2 horas você fazendo assim. Depois de um certo tempo, Ivo, se é verde, se é azul, se é a cidade tal, você já está sujeito a erros ali. A erro já, porque né? você... Então, você está... Quando você faz a parte de digitalização ali, você está, além da parte ambiental que a gente já citou, cara, você está falando de gestão da empresa. Você está falando de negócio, você está falando de quanto tempo leva para esse produto chegar na casa do cliente, uma vez que ele está sujeito a erro de endereço, a erro da versão do produto, do modelo do produto. Às vezes chega, não era isso. Não era esse tamanho, não era essa cor, né? Então, quando a gente entrou ali, a gente se deparou com esse cenário e falou, poxa, não pode ser tão braçal assim a coisa, né? O que a gente consegue fazer, né? Então, a gente entendeu o processo da empresa, entendeu os 2 fornecedores de ponta a ponta, porque a gente atuou bem entre eles, meio, né? Ponte, né? Então, a gente fez um estudo ali daquele cenário e falou, olha, dá para melhorar esse processo, né? Tanto que melhorou a tal ponto que nós conseguimos realocar grande parte dessas pessoas que faziam um trabalho repetitivo, totalmente manual, isso, para uma área defasada da empresa, que era o pós-venda. Então, ficava sempre e-mails parados. Isso. Que legal. Pós-venda e assistência técnica. Não, essas pessoas não foram desligadas. Não, você vê que é uma coisa interessante. O pessoal fala muito que a tecnologia vai tirar posto de trabalho. Isso é uma discussão muito grande. Eu acho que as empresas têm uma necessidade tão grande em outros segmentos e outras áreas. Esse é um exemplo. Olha que interessante. Achei fantástico. E aí deslocou para um pós-venda que eles tinham um problema. Porque assim, a partir do momento que nós tornamos o processo mais efetivo, mais eficiente, né, Ivo? O que acontece? Certamente essa empresa ela vai ter um maior ganho, ela vai reinvestir isso, ela vai crescer. Perfeito, né? Sem dúvida. Essas pessoas que estavam ali naquele processo, elas acabam sendo migradas para outras áreas. Para outras áreas, né? E eu diria, Ivo, até áreas que elas podem crescer profissionalmente, porque aquele setor braçal ali, quase fabril. Fabril. Eles iam ficar fazendo aquilo o resto da vida. O resto da vida. Trabalhar administrativo ali, pequenininho, para conferir dado aqui, mandado, sobe a planilha, pega a próxima, pega a próxima. É um tipo de trabalho que não agrega, né? E uma tecnologia pode ajudar muito aí. E aonde a imagem da empresa precisava de um suporte, porque você precisando de um pós-venda, precisando falar com algum suporte, demora a ter uma resposta, você como consumidor fala, poxa, não sei se eu vou comprar de novo, olha o que eu estou passando, olha a dificuldade que eu estou tendo. Então, a empresa não só otimizou o processo, como melhorou uma outra área né? Que estava numa situação precária naquele momento ali. Poxa, interessantíssima história. E você vê, né? Essa empresa, esse ganho secundário, ele foi um ganho não previsto. Era previsto no início? Ou isso foi sendo descoberto? Foi sendo descoberto ao longo do projeto. Ao longo do projeto. Assim, acho que a vontade, né, de você... Acho que algumas coisas elas já são intrínsecas, né, no contexto. Poxa, uma empresa de tecnologia, precisamos automatizar algo. Sim. Precisamos melhorar e ter mais confiabilidade na informação. Então, acho que esse é
um ponto importante. Perfeito. Acho que, naturalmente, essa questão né, de redução, de otimização, ela ocorre de forma natural. Né? Natural. Eu quero dar um exemplo aqui, a gente trabalha, é o próprio sistema que vocês criaram para a SG4. Né? Então, lembra, porque hoje a empresa cresceu, mas no passado, eu emitia a proposta, eu contratava o consultor, eu que fechava o contrato com o cliente, fazia o planejamento. Então, quando a empresa era menor, óbvio que era mais concentrado em mim, ali no início, isso há 17 anos atrás. Mas desde o início, vocês, porque vocês estão com a gente há muitos anos, né? Deve. Desde quando? Eu acho que 2012 ou 13? Foi talvez... Porque antes eu tinha um sistema que eu comprei, que era um sistema que era muito simples, não me atendia. E aí eu recebi uma indicação de vocês para vocês potencializarem esse sistema. Então foi quando a gente migrou. Eu acho que foi um pouquinho antes disso. Porque foi no nosso crescimento, 2010 mais ou menos. Nós tivemos uma passagem, se não me falha a memória, você não estava você estava em outro provedor de e-mail. Eu estava em outro provedor de e-mail. E nós já era apresentamos o Google. E foi mais ou menos 10, porque em 2010, porque a SG4 nasceu em 2006, assim, né, de uma forma mais intensa, 2006, 2007. Em 2010, a gente começou a ganhar muitos contratos com grandes construtoras, porque eles tinham um avanço muito grande de obra no Brasil e precisava dar treinamento, fazer auditoria, fazer consultoria, e nesse momento a gente começou a aumentar o time de consultores. Naquela época era muito mais só consultoria. Hoje a gente tem os escopos de treinamento e saúde ocupacional, né? Mas naquela época a gente tinha uma quantidade de 20 pessoas no máximo. E aí foi quando a gente migrou para o Google. Isso. Que eu acho que foi 10, 11 ali mais ou menos, né? Foi antes de 12. Porque eu ainda morava numa outra casa, foi até no meu outro escritório lá naquela época. Você pensar, né, que hoje a gente já está 12, 13 anos juntos. E esse nosso sistema, ele vem melhorando e se ajustando para essa nova realidade, que é a nova realidade de times que hoje não são só mais consultores, um profissional que vai sair e tudo, né? Então a gente tem feito melhorias nesse processo. Mas o importante a gente falar aqui, você vê, eu falo que é um desafio lá para a SG4. Nós temos no nosso time pessoas qualificadas, pessoas já com uma experiência profissional interessante, e a gente fez o sistema para quê? Para diminuir processos internos. Porque eu trabalhei em outras empresas antes de ter SG4, lá era, imagina, uma multinacional e que tinha muita coisa feita no papel, numa agenda que era feita, não tinha uma agenda que a gente pudesse ver a agenda do outro consultor, era tudo feito no Excel de uma programadora, que ninguém conseguia ter informação de nada, uma empresa que tinha recurso para poder investir nisso naquela época, mas quem eram os tomadores de decisão não tinham a intenção ou a energia para fazer isso acontecer, e isso dificultava muito. Então, quando eu vim para cá e eu era o decisor da empresa, pequenininha, e eu podia tomar decisão, eu já puxei um sistema de uma concorrente dessa empresa que eu conhecia, comprei os direitos de usar, era um Excelzinho melhorado lá, era um sistema, mas eu já conseguia dar visibilidade para o consultor e eu também saber onde está cada um e trabalhar. Quando isso aconteceu, foi quando a gente conheceu, eu falei, vamos jogar isso na plataforma do Google, fazer no Google Agenda, vamos trabalhar no e-mail, no Google Drive, a gente colocar a nossa informação no Google Drive. Você vê que interessante. A gente hoje tem uma base de... Hoje você fala assim, eu quero um procedimento de fumaça preta. Que é uma metodologia de controle operacional para ISO 14001, para gerenciar emissões de fontes fixas e autopropelidas, né, de caminhões e máquinas. Hoje eu tenho, sei lá, eu dentro do Drive eu tenho 150 procedimentos e modelos. Muita coisa. Mas assim, claro que muito dessas informações vieram de tecnologia criada junto a clientes que têm confidencialidade, a gente guarda essa informação de um jeito muito específico e não distribui, mas eu tenho conhecimento. Então, nesses anos, 10, 11 anos que a gente tá com vocês, a gente criou uma base de conhecimento muito forte. Isso ajuda muito o meu consultor novo a ter uma referência de aspectos e impactos ambientais, de mapeamento de processo, de levantamento de riscos ou oportunidades, de perigos e riscos na parte de saúde e segurança. Ele tem hoje a capacidade e a possibilidade de ter essa informação porque a gente criou um ambiente de tecnologia. E quando nós fizemos a parte do sistema, eu lembro que lá na antiga empresa eu tinha 3 pessoas fazendo isso. Aqui era só eu era o executivo líder da empresa. E a empresa, quando tinha mais de 40 consultores, ainda era o mesmo sistema
e sem precisar de alguém para fazer controle. É que hoje aumentou muito mais o espectro da empresa, tem mais de 250 pessoas trabalhando, então eu preciso ter hoje uma amplitude. Mas o que me ajuda é tecnologia. Hoje eu tenho 2 administrativas. Então, para 250 pessoas. E o sistema que me ajuda. Sim. Né? Primeiro que é muito bom ouvir isso, né? Porque foi isso que nos fez gerenciar melhor o nosso processo. Porque é sempre um grande desafio e você entra num lugar para oferecer um sistema e muitas vezes sistema sob medida, ele é algo imaginado. O que esse cara faz? Né? Então, a gente tem que fazer um trabalho até de consultoria. Não é só chegar lá e usa essa tecnologia aqui que ela vai, né, resolver todos. Não, a gente tem que entender do seu processo, conhecer a sua empresa, entender aonde aquilo está de fato te motivando a querer fazer aquela melhoria técnica, né? E junta isso a esses processos que a gente falou, ferramental, digitalização. Né? Então, quando você soma tudo isso junto da necessidade do cliente, eu acho que é aí que está a sustentabilidade. Exatamente. O sistema, eu acho interessante aquele sistema que vocês criaram, Vanderlei, para a Yugas e a Irmãos Vieira, que é um sistema porque eu já fiz muitas mudanças com a Yugas e Irmãos Vieira, né? E aí eu lembro dos meninos que vão lá para fazer a proposta e eles fazem uma quantificação. Peraí, tem sofá? Tem. Coloca no sistema. Tem, deixa eu ver aqui, talher, caixa disso, tal. E aí o sistema calcula a volumetria automático. Conta disso, Vanderlei, porque eu acho isso super legal, porque isso aconteceu lá na minha casa, eu achei... E eu recomendo a Yugas e Irmãos Vieira, pessoal, 2 transportadoras muito competentes aqui de Campinas, e vocês prestam serviço para eles, né? Muito obrigado. Assim, isso é uma história interessante, porque antigamente tudo era feito no papel. No papel, né? Uma visita, o cliente ligava na empresa, atendíamos, eram marcadas as informações iniciais dentro de uma ficha. Né? Esse vendedor se deslocava até o cliente, então ele até a casa da pessoa para fazer uma avaliação. Essa avaliação fazíamos diversas anotações, volumetria, quantidade de materiais, programação de colaboradores, ou seja, fazíamos isso no papel, trazíamos isso para a empresa. Isso era feito o cálculo todo manual, né? Proposta, enviava isso para o cliente, às vezes impressa ou via e-mail, mas de certa forma ainda não totalmente digitalizada, automatizada. Né? O cliente fechava, quando ele fechava essa oportunidade, existia uma programação no nosso operacional. Né? Acho que essa é uma parte muito interessante, porque era um mapa, um papel enorme, quadriculado, onde nós colocávamos isso de forma totalmente isso para você fazer a rotina de deslocamento do caminhão. O caminhão vem para cá, depois sai daqui, vem para cá, depois vem para lá. Era uma enorme agenda no papel. Que interessante. Onde nós tínhamos lá segunda, terça, né? Os dias da semana, e cada quadradinho eram os serviços daquele dia. Então, sempre um dia antes, né, a pessoa da programação olhava aquilo, né, emitia toda a documentação em papel, né, e liberava a equipe para a execução do trabalho. Né? E aí, a Vercan, através de uma iniciativa minha, né, e de outras pessoas, a Vercan entrou no circuito e nós planejamos todo o desenvolvimento, toda a automação desse processo. Né? Então, nós tratamos toda a parte comercial, de operações, de faturamento e cobrança. Né? Então, hoje, né, qual foi o resultado disso? Né? O resultado foi um sistema onde você opera 100% de forma digitalizada, ou seja, um vendedor com um tablet ele vai até o cliente. Né? O processo ainda do cliente ligar é o mesmo. Ele liga, solicita a demanda. Mas uma vez agendado isso no sistema, o vendedor ele pega o tablet, vai até o cliente e ali ele já sinaliza dentro desse tablet toda a rotina ali da empresa, né? Todas as informações iniciais para compor o orçamento. O interessante é que nesse sistema nós já conseguimos
colocar ali toda a nossa inteligência, inclusive de precificação. Né? Sim, então, acho que isso foi um item muito interessante, porque através da volumetria, da quantidade de imóveis, né, de caixas, tamanho de veículo e programação de equipe, o sistema automaticamente já dá o valor da mudança no tablet, incluindo a nossa margem. Sim, já então, faz hoje todo o cálculo. É um processo transparente dentro do cliente. Nós mostramos para ele, inclusive, o quanto nós estamos ganhando, e ele tem a possibilidade de fechar o serviço ali na hora, inclusive assinar no próprio tablet. Aí ele já faz o acordo ali com vocês. Ali na hora. Que coisa linda. Ele já vê, nós já conseguimos consultar a própria programação. Então, assim, foi uma evolução. E você vê, né, Vandré, que interessante isso. Eu já mudei 3 ou 4 vezes com vocês, né? Assim, com a Irmãos Vieira e com a Yugas. Primeiro que eu acho que tudo é processo, né? E quando o processo funciona, e eu falo porque isso aconteceu nas 4 mudanças. Então, eu lembro que a gente, num determinado momento, eu saí eu vendi uma casa e fui para uma outra casa, uma das mudanças, para depois ter, onde eu estou nessa agora, né? Nesse movimento, eu lembro que foi, aí eu não lembro a pessoa que foi lá da Yugas ou da Irmãos Vieira, mas ele no tablet ele fez, a gente assinou, a gente fez o agendamento, então a pessoa estava lá no dia. Então foi um time exato para embalar a minha casa, né? Então vocês embalaram a Yugas, eu acho que foi Yugas na época, né? Embalou a casa. Porque aí tinha que embalar tudo naquele dia, porque eu não ia conseguir colocar, porque aí eles embalaram num dia, e aí falaram, amanhã, 7 horas da manhã, 7h30 da manhã, estamos aqui. Então 7h30 da manhã foi uma quantidade de pessoas que eu acredito que o teu sistema tenha calculado exato para poder colocar dentro do baú. O baú foi certinho, então não tinha sobra nem farta, né? Não faltou nem sobrou. Então foi bem certinho, fechou, deslocou para minha casa, vocês deslocam, montam a casa inteira, que isso é uma coisa muito interessante, que vocês têm um serviço com gente muito treinada, que colocou a casa, deixou a casa pronta. E foram embora, mas assim, numa agenda muito bem desenhada. Então, e tudo suportado por um sistema, né? Sistema. Uma coisa, assim, importante para ressaltar do sistema, veja, também utilizamos a plataforma Google, tá? Então, do próprio tablet que o vendedor ali fez a agenda de visita inicial, por exemplo, ali do próprio tablet ele clica, ele já está linkado ao Google Maps, ele já tem a rota para a empresa, os motoristas da mesma forma. Então, ou seja, o que um sistema, né? Aí vamos diferenciar sistema proprietário, perfeito, um sistema que é instalado dentro de uma máquina e um sistema web, né? Perfeito. Vamos falar um sistema executável e um sistema web. Perfeito. Né? Por isso que é importante frisar. A plataforma web, ela trouxe uma mobilidade para a gente, assim, uma facilidade de trânsito muito interessante. Trabalho muito grande. Muito interessante, né? Até pegando um gancho nessa questão do Google Maps, saiu até uma notícia que o próprio Google já estão desenvolvendo tecnologias para controlar os semáforos das cidades. Eles estão com uma iniciativa piloto na Grécia, se não me engano, se não me falha a memória, justamente para comandar via satélite e via sinal de celular 5G e futuramente 6G, né? Sim. Os sinais, né? Porque controlar de forma mais inteligente o trânsito. Hoje isso tem, eu acho que ainda uma interface muito humana nisso, né? Muito humana, né? E aí, mais um item de sustentabilidade, né? Sem dúvida. 5G, nós temos hoje o 5G, né? Que você está trafegando a gigabit, né? Sim. E você tem, acho que previsto aí para 2030, o 6G, que aí é terabit. Imagina, terabyte. Imagina a quantidade de informação. Fantástico. A velocidade, né, dessa informação, né, como a gente vai processar isso. Então, fantástico. E você vê esse benefício,
Porque quando você tem uma otimização dos semáforos do controle do trânsito, o carro fica menos parado, né? Você tem mais fluidez, você consome menos combustível. Essa é a estratégia. Uma questão de conforto do cidadão ali, que não fica muito no trânsito, né? Porque o trânsito é uma coisa que judia muito, é ruim, é uma coisa ruim para a pessoa, né? Dele ficar lá no trânsito, né? Quem vai para São Paulo aqui, a gente... tem muita reunião em São Paulo, você tem que sair 2 horas antes, dependendo do local, porque tem um trânsito muito, muito intenso, muito severo. Mas o ponto, assim, você vê como a tecnologia, ela otimiza, né? Nossa. Ela economiza tempo, ela economiza recurso, ela economiza, assim, porque eu penso que a nossa maior riqueza é o tempo. Né? O tempo para ficar com nossos filhos, com viajar, com nossa família, nossa esposa, qualidade de vida, marido, esposo, com familiares, tá com pai e mãe, porque... Pai e mãe, quem tem pai já com 80 anos de idade tem que estar próximo, porque, obviamente, né, tem uma idade muito avançada. E aí você trabalha muito, fica muito dedicado ao trabalho. E se você consegue otimizar, imagina quantas pessoas usam ainda planilhas de Excel para fazer controles mínimos ali, quanto tempo leva isso? E se ela otimiza isso no sistema, essa pessoa, esse profissional... Aquele tempo ela pode fazer uma atividade física, ela pode ler um livro, ela pode realmente sentar numa mesa de almoçar com os filhos, porque hoje muita gente não almoça com os familiares porque estão na empresa. Eu acho que a tecnologia, ela quando vista de uma forma positiva, e você desloca energia para desenvolver, como o Bruno comentou, né? Eu lembro quantas conversas eu já tive com o Bruno, eu, a Marjorie, porque a Marjorie me ajudou porque a gente fez um primeiro ciclo lá atrás, que era esse ciclo mais de consultora, e depois teve uma renovação de conceitos ali dentro do sistema. Foi quando vocês também mudaram a plataforma, se eu não me engano, tinha um framework lá, e vocês mudaram essa... tinha uma questão tecnológica ali, né? Que era antes baseado no sistema, e vocês, inclusive vocês é que provocaram a gente, vocês atualizaram. A gente precisa mudar algumas coisas, porque melhorou aqui o... Isso que você está trazendo, eu acho que é algo muito importante. Às vezes as pessoas têm a percepção que fazer sistema fez e acabou. E não. Ele é o sistema é um ser vivo. Não. A tecnologia é um ser vivo, né? Está sempre renovando, melhorando. Né? A sua empresa não é a mesma de 6 meses atrás, um ano atrás, né? Então, o sistema ele precisa acompanhar essa mudança, esses ajustes, né? Então, é que a gente sempre fala, né? Tecnologia não é gasto, é investimento. Total. Você sempre vai ter algum retorno. Sempre, sem dúvida. E eu falo isso porque a gente sentou, melhorou, e você vê, cada degrau desse, porque eu penso assim, né? A gente precisa ter o desconforto para melhorar. Então você sai daqui, você tem um sistema. O sistema você cria e ele vai te ajudando. Como você falou, que é um ser em movimento, é um ser constante ali. Chegou aqui, poxa vida, já tem melhoria. Reestrutura, mexe, sobe de degrau. E aí a empresa vai crescendo, porque não dá para eu prever agora com você, né? Eu não coloco a mão aqui na cabeça e falo assim, a empresa já daqui a 15 anos vai ser assim. Vamos já criar um sistema para daqui a 15 anos? Isso aí não tem o mínimo sentido, porque imagina a tecnologia que vai vir, os métodos novos, a própria empresa pode tomar outros segmentos. Então a gente sobe degraus, né? Eu acho que a gente sobe, estrutura, sobe e melhora. Eu acho que essa evolução da tecnologia, ela é muito legal, muito interessante, né? Eu, por exemplo, eu falo do Skype, por exemplo. A gente usava muito o Skype no passado. Cara, o Skype hoje, a gente usa o Google Meet. Meet. É o Meet, que é muito mais simples. Você vê, eu tenho, com respeito à Microsoft aqui, mas o Teams, assim, quem tem a estrutura do Teams dentro das empresas, funciona que é uma maravilha. Quem está fora disso, meu amigo, agora o Teams, a plataforma, está cobrando. Está cobrando. Então, assim, e aí o pior é que quando eu chego para um cliente meu e falo assim, posso te mandar um link? Aí a gente prefere o Teams. Eu tenho que usar uma conta pessoal minha para poder fazer com ele, porque eu não tenho mais. A SG4 é Google. E isso tem uma certa... Eu acho que particularmente, isso, e eu torço para que no futuro isso melhore, né? Porque isso tem que ser mais eclético, mais democrático. E quando a Microsoft trava isso, fala, você tem que pagar agora para usar o Teams. Então, a empresa que tem a estrutura do Teams ali, ela vai pedir, pode ser Teams, porque para ele é mais fácil, a estrutura está ali toda montada na agenda dele, ele clicou na agenda, ele já aparece. E para a gente que é plataforma Google,
Então, esse desconforto é grande. Eu acho que isso vai melhorar um dia, porque a tecnologia cada vez mais está mais intensa. Mas eu penso que a tecnologia funciona bem quando ela também é renovada, ela é pensada, ela tem interface humana para colocar inteligência, porque a coisa também não é mágica para a coisa acontecer da noite para o dia, porque a mágica só acontece com a pessoa que tem a intenção de ter um sistema, os técnicos que vão desenhar isso, como aconteceu, né, Bruno? A gente discutiu muito processo, porque aí o Bruno perguntava, mas espera aí, quem que aprova isso? Quem que faz isso? Como é que o cara sobe a informação? Porque eu acho que isso era o teor das nossas conversas, né, Bruno? Porque o Bruno, que é o desenvolvedor, né, que tem a tecnologia do desenvolvimento, tem que entender isso. Você participou também da reunião, lembra, né, Wander? Para discutir com a gente, mas espera aí, quem que vai acessar? Aonde ele vai acessar? Quantas vezes ele acessa? E essas perguntas que eu acho que vocês fazem muito bem para criar um sistema justo, né? De investimento justo no tamanho, justo na operação e otimizar a empresa. Né? E tem um item muito importante em cima disso, Ivo. Nós, né, como empresa de tecnologia, aonde isso pode chegar? Né? Perfeito. Como estruturar esse sistema, né, pensando num possível crescimento. Perfeito. Né? Porque é comum, né, no meio do processo, no meio do desenvolvimento, as ideias mudarem. Eu te diria até mais, André. Muitas vezes a pessoa quer um sistema, ela espera que a empresa de TI traga essa solução, só que à medida que ela vai usando, ela também vai entendendo do processo sistêmico. Ela também começa a falar, mas se disparasse um e-mail aqui, quando acontecesse tal coisa, e se eu tivesse um alerta na tela devido a um certo atraso de uma atividade. Então, é importante também essa educação tecnológica que a empresa sofre. Perfeito. Ela começa a usar sistema, ela começa a abrir a mente para falar, poxa, dá para fazer isso então? Dá para melhorar aquele recurso? Né? E isso junto ao que você está falando. A gente tem, nós como uma empresa parceira que quer ser um consultor de TI dos nossos clientes, né? A gente tem que ver o que a pessoa precisa e já tentar dar um passo 2 e falar, se esse cara crescer, se ele expandir por aqui, porque eu não posso chegar para você, né, e falar, então, sabe aquele seu sistema de 2 anos atrás, 3 anos atrás? Tem que fazer outro. Isso é a pior coisa que você pode ouvir na área de... Reconstruir um castelo, né, cara? Até sobre isso, né, Bruno? Nós, recentemente, não digo há alguns anos, alguns projetos, nós já estruturamos esses projetos de forma multi-empresa, a serem multi-empresa, multinegócios, porque a gente entendeu que esse cliente, a tecnologia, né, o tipo de sistema que seria desenvolvido para ele, ele poderia eventualmente comercializar isso. Né? Ele poderia ter mais um sistema SaaS, né? O Software as a Service, de repente, de alguma forma, ele conseguir um ganho em cima disso, né? Acho que isso foi... Né? Nós tivemos alguns casos. Ou seja, você assim, faz um investimento para ter o seu sistema, porque você pertence a um certo segmento. Só que se você analisar, Ivo, os segmentos eles têm alguma similaridade. Né? Sim, sem dúvida. Sim. Rotina. Uma empresa de consultoria trabalha igual, de uma forma muito parecida qualquer uma. Então, o que o Vandé está trazendo aqui é que a gente está nos últimos meses, anos, né? Tá nos últimos anos, podemos dizer assim, elevando esse sistema para multi-empresa. Então, o cliente fez um sistema para ele, atendeu a ele, mas por que não pode atender uma outra empresa também do mesmo segmento dele? Tornar isso um novo negócio. E trazer o cliente para o negócio. Não é que a Vercam vai usufruir, não, vamos fazer junto, porque o sistema é feito a 4 mãos. Né? Nós entramos com a parte técnica, consultoria, mas o negócio é do cliente. Perfeito. Então, a gente está começando agora a casar esses dois cenários para começar a expandir. Ou seja, acaba abrindo ali um braço de negócio que a empresa nem imaginava que ela poderia ter. Né? Então, é isso que o André está trazendo aí. E eu, assim, já para a gente seguir para o encerramento aqui, né, pessoal, eu penso que a educação, vocês falaram agora há pouco, né, da educação e tecnologia, né? Eu acho que a gente, dentro da jornada de sustentabilidade, todas as empresas, e eu falo isso porque é um convite, quem assiste o canal aqui, eu conheço muitas áreas de tecnologia, de TI, de várias empresas, que é como se fosse uma área prestadora de serviço para as outras, mas só de serviços técnicos. Eu estou te entregando um software, um sistema, uma estrutura. Eu acho que para o futuro,
a gente precisa educar mais, principalmente os gestores, nas questões de tecnologia e inovação. Porque tem gente que tem uma cabeça muito enraizada sobre alguns aspectos e não pensa fora. Porque isso é uma discussão muito grande que eu tenho sobre inovação. Tem empresa que tem área de inovação. Não, a área de inovação tem que estar dentro da tua cabeça, do gestor de manutenção, dentro do gestor de produção. A tecnologia ajuda nisso, mas precisa que o profissional ele tenha o intuito, a energia para inovar. Mas inovar como? Poxa, vamos pensar num sistema interessante aqui que possa me contribuir para melhorar o processo? A educação em tecnologia, ela não ocorre hoje nas empresas. Você que aprenda a mexer no sistema aí, meu lindo. Ou senta do lado ali dele, que ele vai te ensinar. Então, existe muito mais foco em educação para as questões mais operacionais do que a pessoa faz, que é o supervisor ensina, mas a área de tecnologia influencia pouco a empresa com eventos, por exemplo. Então, as pessoas sabem pouco de tecnologia, porque as áreas de tecnologia da informação das empresas são pouco atuantes na área de educação. E aí, eu tenho empresas que estão lá falando de inovação. Aí eu pergunto, deixa eu ver os seus eventos de treinamento, de workshop, que você vai promover para o time. Eu vou lá no RH. Aí na hora que eu pergunto lá para a área de desenvolvimento de gente e gestão, por exemplo. Peraí, mas não tem nada de tecnologia aqui. Bombando tecnologia, inteligência artificial. Para você ter uma ideia, e eu faço esses comentários, tem uma empresa grande que a gente atende, que eu cheguei para um dos executivos de TI da empresa, falei, como é que você está tratando inteligência artificial no planejamento estratégico da empresa, no futuro da empresa? Vocês estão discutindo isso? 3 minutos de silêncio. 0. Aí eu falo, olha, a inteligência artificial está galopando. O teu negócio, ele pode usufruir dessa tecnologia. E ele não pegou a onda, não estudou, não está atento ao processo, ele não está influenciando os outros gestores, porque eles tiveram reuniões de planejamento estratégico, e você olha o planejamento estratégico, primeiro tem nada de sustentabilidade. É uma empresa que, veja bem, a gente já faz alguma coisa aqui de meio ambiente. Eu falei, não, lindo, sustentabilidade é uma coisa muito maior, mas talvez a empresa não tenha maturidade naquele momento de entender isso. Aí eu falo, tudo bem, sustentabilidade não tá, mas vamos ver outros itens aqui. Inovação, tem um negocinho lá, mas e tecnologia? Então a empresa é muito focada ainda em questões financeiras, de processo, de máquina, de gente e de indicador, que é a base do planejamento estratégico de 30 anos atrás. 30 anos. Mas o cara não vê que tecnologia tem que entrar, inteligência artificial tem que entrar. E a educação que o profissional de TI, que é um cientista da computação, que é um tecnólogo em ciência da computação, vai assim, provocar na empresa. Eu acho que hoje isso é fundamental. Não sei a opinião de vocês, mas eu acho que as empresas precisam ter uma oxigenação maior para isso. Eu vejo essa área de inteligência artificial de uma forma... Antigamente a gente tinha no currículo que era importante ter o Microsoft Office, saber mexer com cursos básicos, com a internet. Hoje, eu acredito que a inteligência artificial ela está muito mais ligada nessa próxima habilidade. Perfeito. Qual inteligência artificial você utiliza como ferramenta de trabalho no seu dia a dia? Né? A gente fala até de inteligência artificial, Ivo, como a inteligência artificial vai fazer 1000 coisas positivas, 1000 coisas negativas, mas eu acho assim, no âmbito profissional, aquela pessoa que tem esse canivete suíço, que é a inteligência artificial, é ela que vai se destacar da outra. Não é que a inteligência artificial vai tirar o emprego. Não. Se você tiver uma chance de perder emprego, você vai perder sua vaga muito mais para um outro profissional que utiliza ela do que você que talvez esteja, né? Então, acho que a minha visão nessa área é mais essa. Super. Assim, que eu penso sobre isso, tá, Ivo? Acho que assim, hoje, se nós pegarmos essa nova geração, eu acho que isso já está mais enraizado. Sim. Né? Pode ser que, é difícil nós acertarmos nisso, mas pode ser que essa nova geração já esteja mais preparada. Essa inovação que as empresas pedem, eu acho que essa nova geração, essa geração deve suprir essa demanda. Né? Se a gente pega um empresário ali mais, né, com uma cabeça mais antiga, isso é de fato mais complexo. Né? Claro. Mas hoje, se a gente pensar, hoje os grandes executivos hoje são profissionais de 50 a 60 anos. Nesse momento. Sim. É a minha idade.
Eu convivi com a internet, obviamente, ali tudo, mas hoje esse profissional ainda não é ele não é igual o cara de 30 de hoje, né? Tem uma defasagem de 20 anos aí. 20 anos, daqui a 20 anos eu concordo que vai estar voando. Mas hoje, eu acho que ainda tem muita gente que não tem isso. Assim, eu diria assim, né? A pessoa, né? Esses grandes executivos, hoje a informação está na nossa mão. Está na mão. Está na mão, né? O que antigamente a gente tinha que ler, né? Passar por grandes empresas para pegar essa experiência, né? Hoje a dica está na mão. Sem dúvida. Né? Então, de certa forma, não tem mais desculpa. Sim. Né? Não tem mais. Então, quando a gente fala assim, poxa, vamos criar uma área de inovação dentro das empresas, pô, é realmente ali aquele bate-papo essencial. A informação já está na mão de todo mundo. Né? De repente, promover mais essa... Basta mergulhar, né? Se conectar a isso, né? Conectar a isso. Né? Acho que isso aí é, assim... Fundamental, né? Fundamental. Né? Agora, um ponto importante que eu acho, que nós conversamos sobre isso, é também a iniciativa. Sim, né? Total. Cara, eu vou falar para você que, assim, eu vejo muita gente conectado, mas ela só olha. Ela não tem a iniciativa. Não tem profundidade, né? Ele fica só no sobrenadante ali. Isso. E esse é um problema sério. Uhum. Aí eu diria que a tecnologia ela está estragando muita gente. Sim. Sim. Eu diria que a gente, assim, no futuro, talvez a gente tenha um problema social muito grande sobre isso. Né? Assim, uma deficiência relacional, né? O pessoal fica muito dentro disso. Né? Então, assim, eu acho que assim, a pessoa ela precisa ter um pouco mais de energia, ela precisa ter muito mais iniciativa, né? E é justamente o que os empresários brasileiros, né, têm na veia, né? A isso é bem característico do empresário brasileiro. Né? Ele já tem bruto, isso. vai pra bruto, frente. Ele mata um leão por dia, Exatamente. Ele vai para cima, né? Ele tá preocupado com muita coisa. Muitas interfaces, imposto, parte de venda, o próprio governo, ele está se preocupado com tudo isso. Né? Com tudo isso. Então, assim, a tecnologia está na mão de todo mundo. Né? Sim. Só que alguns aproveitam mais do que outros. Né? Então, acho que é isso aí. Pessoal, olha, eu queria agradecer. Chegamos aqui, né, no final. Eu queria agradecer muito, Bruno, você, Vandré, né, pela oportunidade da conversa. Eu acho que uma conversa, você vê, essa conversa perpetua, né? Ela fica guardada e a gente tem a possibilidade de ajudar a provocar as empresas, aos outros empresários e às grandes empresas a importância de dar atenção à tecnologia. Né? Então eu queria agradecer vocês por essa conversa, pelos exemplos fantásticos aqui, né? E convidar, né, que as pessoas que hoje, né, queiram discutir tecnologia, que possam, né, serem provocados por essa iniciativa aqui, né, do nosso podcast e que possam, obviamente, melhorar os processos, melhorar as rotinas, dar mais qualidade de vida às pessoas e ajudar na jornada de sustentabilidade. Então, muito obrigado pela vinda de vocês. Ivo, é um grande prazer estar aqui. Que bom. Assim, você é uma pessoa que eu admiro muito, tá? Acho que assim, eu conheço um pouco do passado, da história, aonde você estava e aonde você está agora, né? Te agradeço. Acredito que a tecnologia é a alma. Sim. É uma das almas, dos pilares dos nossos negócios, né? E fico muito contente de estar presente. Muito bom. Né? Dentro da sua rotina, dentro da sua vida aí. Muito bom. Obrigado, André. E para mim também é um prazer estar aqui, poder conversar sobre esse tema que é tão importante, poder compartilhar um pouco da nossa história, dos nossos desenvolvimentos, do nosso ferramental técnico e assim mostrar que a Vercan é uma empresa que está antenada nisso, que está procurando inovar cada vez mais, mas sempre junto do tema de sustentabilidade. Legal. Muito bom, meninos. Sucesso, então. E muito obrigado. E obrigado, audiência, por estar aqui com a gente, por mais esse, né, episódio aqui do nosso podcast. Vamos trazer pessoas aqui diferentes, de vários segmentos, para falar sobre esse tema, né, que não é um tema só técnico, né, então é um tema que tem uma conexão muito grande com os outros negócios. E sustentabilidade está em tudo, nas nossas pequenas ações, nas grandes ações, mas dentro da nossa vida. Então, um abraço e até o próximo episódio.